Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Nosso Senhor, mesmo sendo a sabedoria encarnada, Nosso Senhor não ensinou as multidões por meio de discursos filosóficos, e sim por meio de parábolas, por meio de comparações, a fim de tornar a sua doutrina bastante clara para o entendimento das pessoas simples. Nós também precisamos de parábolas, mesmo que já tenhamos adquirido um conhecimento mais profundo da doutrina católica. Na verdade, nós estamos entre as almas que mais necessitam de parábolas, porque nem sempre nós vivemos aquilo que conhecemos, nem sempre nós aplicamos aquilo que conhecemos. E mesmo assim, criamos a ilusão de que somos bons católicos apenas porque sabemos distinguir a doutrina de Jesus Cristo dos erros modernos contra essa mesma doutrina. Nós precisamos de parábolas, porque as imagens, as comparações dão mais clareza às verdades invisíveis da nossa santa doutrina. As imagens tornam concreto aquilo que nos parece abstrato, tornam visíveis aquilo que é invisível aos nossos olhos de carne. Além disso, as parábolas se tornam uma fonte quase inesgotável de meditação, de ruminação da inteligência, que consegue refletir melhor graças à cena composta pela nossa imaginação quando ouvimos uma parábola. Um dos elementos que mais recebeu significado na Sagrada Escritura é a água. A Sagrada Escritura dá um sentido espiritual para a água desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse. Como diz São Gregório Magno, o movimento da água nas ondas do mar ou na correnteza do rio, enfim, o movimento da água, a agitação da água, representa a corrupção, a transitoriedade deste mundo. Este mundo que passa, como as ondas do mar, se projetam em altura e depois sucumbem e se espalham na superfície do mar. Podemos acrescentar uma outra imagem para compreender ainda mais esse símbolo. Podemos pensar também nas enchentes, quando a força da água leva tudo consigo e deixa um rastro de destruição. Portanto, o movimento da água representa a corrupção e a transitoriedade do mundo, pois neste mundo tudo passa, tudo acaba. Ora, no livro do Gênesis, Deus salva a família de Noé da maior de todas as enchentes, o dilúvio. Como diz a Sagrada Escritura, as águas inundaram tudo com violência, enquanto a arca flutuava na superfície das águas. Quando a chuva cessou e as águas começaram a baixar, Noé saiu da arca apenas após ter se certificado que a superfície da terra estava completamente seca. Algo semelhante encontramos na travessia do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, diz a Sagrada Escritura
que Deus dividiu as águas em duas partes, a ponto de haver uma passagem pela qual os hebreus caminharam a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. As águas baixaram somente depois da passagem dos hebreus, quando Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, ocasionando o afogamento do exército egípcio, o que encheu o povo hebreu de temor e de confiança em Deus. Uma segunda travessia encontramos no livro de Josué, quando o povo hebreu atravessou a pé enxuto o rio Jordão, tendo diante deles a Arca da Aliança. Nessa cena, Deus ordena a Josué para que se recolha 12 pedras do leito do rio Jordão, a fim de se conservar no povo eleito o memorial daquele dia em que os seus antepassados atravessaram o Jordão a pé enxuto. Ora, o que podemos observar nessas três cenas do Antigo Testamento é a oposição entre as águas e a terra. Se a agitação da água, seja nas ondas do mar, seja na correnteza de um rio, enfim, se a agitação da água representa a corrupção do mundo, a transitoriedade do mundo, por outro lado, a terra representa a estabilidade, e mais propriamente, a estabilidade da vida eterna. Sendo assim, seja na cena do dilúvio, seja na cena da passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho ou pelo Rio Jordão, os filhos de Deus são sempre protegidos do furor das águas. Os filhos de Deus sequer têm contato com as águas, pois Noé sai da arca quando a terra já está seca. E os hebreus atravessam tanto o mar quanto o rio, sempre a pé enxuto. Em compensação, são os infiéis, os réprobos, que as águas arrastam e afogam, seja na cena do dilúvio, seja na cena da passagem pelo Mar Vermelho. Portanto, caros fiéis, quando os filhos de Deus são protegidos do furor das águas no Antigo Testamento, essa proteção representa a fuga do espírito do mundo, ou melhor, a inimizade completa que deve existir entre os filhos de Deus e o espírito do mundo. Essa inimizade é tão completa que os hebreus atravessam um mar e um rio a pé enxuto. Por outro lado, a amizade dos infiéis com o espírito do mundo é tamanha que eles sempre terminam afogados pelo mesmo espírito mundano. O espírito mundano sempre se vinga dos seus amigos. A amizade com o mundo sempre tem um preço muito alto, que é a impenitência final, como no caso dos egípcios. Esse mesmo sentido espiritual que a água recebe no Antigo Testamento é ainda mais claro no Novo Testamento. No Evangelho, nós lemos que nosso Senhor andou sobre as águas e fez São Pedro andar com ele. Como o apóstolo sente medo da força do vento, ele afunda, sendo socorrido por nosso Senhor, que repreende assim a sua falta de fé. Mas a principal cena ocorre após a ressurreição de nosso Senhor, quando ele vai ao encontro dos apóstolos que pescavam no mar da Galileia. Após uma noite inteira sem apanhar nenhum peixe, Jesus Cristo aparece na praia, enquanto os apóstolos ainda se encontravam na barca. Depois da sua ressurreição, nosso Senhor não sobe na barca, nem anda sobre as águas. Ele permanece na praia. Ele permanece na estabilidade da terra, porque ele não pertence mais a esse mundo. Em breve ele retornará ao seu Pai.
na ascensão. E por isso ele não entra mais em alto mar. Ele permanece na terra. A terra que é um sinal da estabilidade das realidades eternas. Apenas os apóstolos estavam na barca, o que é um sinal da missão dos apóstolos, que devem salvar as almas das ondas desse mundo, do mesmo modo que apanham os peixes da água. Por fim, no Apocalipse, nós encontramos uma prova ainda mais clara que as cenas do Evangelho. Nós lemos que um dragão de 7 cabeças e 11 chifres, que representa Satanás, quis perseguir a mulher, que São João descreve vestida de sol, coroada de 12 estrelas, tendo a lua debaixo de seus pés. Nós sabemos que essa mulher é a Virgem Maria, e o filho dessa mulher é nosso Senhor. Porém, como o dragão persegue a mulher? Diz o Apocalipse que ele vomita contra ela um rio de água para fazê-la submergir. Sendo que essa torrente de água representa as perseguições do demônio contra nosso Senhor e contra a sua igreja. Portanto, caros fiéis, a Imaculada não é submergida pelo rio que o dragão lança contra ela e contra o seu filho. O espírito do mundo não pôde nada contra Maria Santíssima, que foi concebida sem pecado original e jamais cometeu nenhum pecado pessoal. É por isso que Nossa Senhora é comparada a uma torre invencível ou a um jardim fechado. Jardim, porque no ventre de Maria se encontra o próprio autor da graça, o Verbo encarnado. Torre, porque o demônio nunca pôde vencê-la. Agora que conhecemos mais profundamente o sentido espiritual da agitação das águas no Antigo e no Novo Testamento, desde a cena do dilúvio até o rio de água que o demônio vomita contra Nossa Senhora, agora podemos compor uma parábola que nos ajude a conhecer melhor a nossa própria vida espiritual. Então, imaginemos, caros fiéis, imaginemos 3 categorias de almas, 3 categorias de católicos no meio do oceano. A primeira é representada por uma pessoa que se apoia sobre uma tábua para não ser submersa pelas águas do oceano. A segunda se encontra numa pequena embarcação, segura, porém frágil. A terceira se encontra num grande navio, capaz de enfrentar grandes tempestades. Ora, quem é essa pessoa que naufragou, mas se apoia numa tábua para não ser submergida pelas ondas do mar? Quem é essa pessoa que naufragou, mas não afundou? Senão aquela alma que se encontra na graça santificante, porém com muitos compromissos com o espírito do mundo. Uma pessoa que se apoia numa simples tábua tem a maior parte do seu corpo em contato com a água. Ele mantém apenas a cabeça e os braços para fora da água, enquanto a maior parte do seu corpo está dentro da água. A condição dessa pessoa é de grande perigo, caso ela não receba socorro. A qualquer momento, uma onda ou uma tempestade pode submergi-la. A qualquer momento, ela pode perder a sua tábua de salvação. E o que é essa tábua de salvação? Essa única tábua, senão o sacramento da confissão. Pois há muitas almas que se confessam, que encontram no sacramento da confissão a sua tábua de salvação, para não se perderem definitivamente nas ondas do espírito mundano. Porém, mesmo quando se confessam,
essas almas não abandonam os seus compromissos com o espírito mundano. A sua amizade, a sua complacência com o espírito mundano permanece. Em outras palavras, mesmo quando se confessam, há muitas almas que continuam frequentando as ocasiões perigosas. Essas almas, cedo ou tarde, serão arrastadas pelas ondas das tentações, porque o seu contato com o espírito do mundo é semelhante a uma pessoa que se apoia numa tábua para não afundar de uma vez. Então, por mais que essas almas se confessem, se nada ou quase nada muda na vida desses católicos, se eles continuam frequentando ocasiões perigosas, o sacramento da confissão não impedirá as quedas futuras, porque o contato dessas almas com o mundo é maior e mais frequente do que o contato dessas almas com a graça. A graça frequentam de vez em quando. Em compensação, a complacência com o espírito mundano é cotidiana, é assídua, cada vez mais profunda. E de que maneira a vida de um católico se assemelha a um náufrago que se apoia numa tábua de salvação para não afundar de uma vez? Muito simples, basta refletir em todos os contatos dessa alma com o espírito mundano. São os ambientes mundanos que frequenta, são as músicas péssimas que ouve, são as amizades mundanas, ou quem sabe um relacionamento mundano que não rompe. Enfim, cada um de nós pode meditar e considerar que, apesar do sacramento da confissão, nós somos náufragos que se apoiam numa tábua, a tábua da confissão, para não afundar de uma vez. Em segundo lugar, caros fiéis, quem é essa pessoa que se encontra sã e salva numa pequena embarcação no meio do oceano? Uma pessoa que se encontra numa pequena embarcação, num barco salva-vidas, certamente se encontra numa condição muito superior de segurança e de estabilidade. Porém, ainda que um barco salva-vidas possa salvar alguém das ondas e das tempestades, essa pequena embarcação não é capaz de levá-lo até um porto seguro. Então, quem é essa pessoa que se encontra sã e salva numa embarcação, mas longe da terra firme e incapaz de chegar até o seu destino? Quem é essa pessoa, senão uma alma que foge das ocasiões de pecado grave, mas não rompe com o pecado venial voluntário? Ou melhor, com o hábito do pecado venial voluntário. Razão pela qual ele não avança, ainda que não retroceda. De fato, caros fiéis, o hábito do pecado venial voluntário nos priva de maiores luzes e maiores graças para avançarmos na vida interior. Ainda que a alma não caia em pecados maiores, ainda que ela não retroceda, ela não avança, como um barco à deriva, que se move ao sabor das ondas e do vento, sem poder chegar ao seu destino por conta própria. O estado de uma alma que se habituou ao pecado venial voluntário é o estado de desprezo dos pequenos sacrifícios, desprezo das pequenas boas obras, enfim, um estado de desperdício das boas inspirações do Espírito Santo. Porque o hábito do pecado venial voluntário impede essa alma de aproveitar todas as graças que recebe. Além disso, é certo que o hábito do pecado venial voluntário dispõe, prepara a alma para quedas maiores, para os pecados graves. Da mesma maneira que um barco à deriva
que não é resgatado. A sua tripulação irá perecer, mais cedo ou mais tarde, seja por falta de água potável, seja por falta de comida. Do mesmo modo, de pecado venial em pecado venial, a alma desperdiça dia após dia as boas inspirações do Espírito Santo até cair na mais completa inanição, ou seja, até o abandono da oração e dos sacramentos. Afinal de contas, como diz o Evangelho, aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, o será também nas grandes. Em outras palavras, quem se acostuma a desperdiçar as boas inspirações do Espírito Santo, quem se acostuma a desprezar os pequenos sacrifícios, as pequenas boas obras, cedo ou tarde, abandonará a oração e a própria frequência aos sacramentos, pois o hábito do pecado venial voluntário sempre prepara a alma para as quedas maiores. E por fim, quem é essa pessoa que se encontra ao abrigo de um grande navio? Ela está bem protegida das ondas e das tempestades, ela tem mantimento suficiente para todo o trajeto, a agitação das águas ou a direção do vento não são capazes de impedi-la de chegar a porto seguro. Quem é essa pessoa, senão uma alma que atingiu o fervor da caridade, ou seja, que combate tanto os pecados mortais quanto os pecados veniais? Quem é essa pessoa, senão uma alma que rompeu com o espírito do mundo? Quem é essa pessoa, senão uma alma que possui a verdadeira devoção a Maria Santíssima? Pois, se a agitação das águas representa, na Sagrada Escritura, o espírito do mundo, tanto a Arca de Noé quanto a Arca da Aliança representam a Santíssima Virgem Maria. Pois a devoção a Nossa Senhora é a nossa proteção, é o nosso esconderijo do espírito do mundo. É no interior de Nossa Senhora que Jesus Cristo foi gerado. É no interior de Nossa Senhora que também o corpo místico de Cristo foi gerado para a vida da graça. Portanto, caros fiéis, se somos católicos comprometidos com o espírito mundano, com as modas imodestas do mundo, com as músicas do mundo, com o linguajar impuro do mundo, com as vaidades do mundo, com os espetáculos do mundo, televisivos do mundo. Enfim, se estamos comprometidos com o mundo, então não temos devoção a Nossa Senhora. Não estamos dentro dessa arca de salvação. Nossa salvação está em risco. Somos como náufragos, ou apoiados numa tábua, ou num barco à deriva. Não estamos em condições de chegar até o nosso porto seguro, que é nosso Senhor. Ai de nós, caros fiéis, se um dia a Santíssima Virgem nos disser, no dia do nosso juízo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que falais de mim, mas não imitais a minha vida. Apartai-vos de mim, vós que ostentais a minha imagem, mas não carregais as minhas virtudes em vossa alma. Apartai-vos de mim, vós que frequentais as minhas cerimônias, tanto quanto as festas do mundo. Apartai-vos de mim, vós que cantais os meus louvores, mas também as músicas do mundo. Apartai-vos de mim, vós que dividis o vosso coração entre Deus e o mundo. Não temos outra escolha, caros fiéis. Ou atravessamos o dilúvio desse mundo dentro da arca, ou seremos submergidos pelo espírito do mundo,
como os egípcios no Mar Vermelho. Então peçamos à Santíssima Virgem que ela nos dê a graça da verdadeira devoção, que nos torne fervorosos e que nos dê morada em seu coração imaculado, para que não tenhamos mais o nosso coração dividido, mas plenamente consagrado a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.